Então, convido o Alberto para fazer sua apresentação e também já gostaria de agradecer a presença do CEPEL, ANS e CCE nessa audiência pública, e especialmente a professora Elvira, o Alberto e Gustavo, né, por estarem aqui, se prontificarem a vir aqui fazer essas apresentações. Por favor, Alberto. Bom, vou começar com um resumo para encadear essas apresentações, um resumo do que foi apresentado pelo CEPEL, com relação à diferença que a gente tem hoje entre o que era apresentado antigamente, uma minimização do custo médio que levava a uma decisão de geração térmica com cenários de afluência futura. Essa sinalização era insuficiente para a segurança energética, dado que a gente passou a utilizar os procedimentos operativos de curto prazo. Com a mudança da otimização com o mecanismo CEVAR, a única diferença foi a seguinte: os cenários de afluência futura, alguns deles, os mais desfavoráveis, receberam o maior peso no cálculo da média da minimização do custo. Isso leva a uma decisão de geração térmica mais segura, e a questão que tem que ser resolvida é a seguinte: primeiro, quantos cenários devem ser ponderados? E a segunda pergunta é, com que peso esses cenários devem ser ponderados? E daí houve a análise que foi feita na CEPAMP, que a gente selecionou apenas ilustrativamente aqui os casos de CEVAR. Então, cada vez que a gente via uma relação de custo-benefício de quanto aumentou de custo de geração térmica em relação à redução do custo de déficit, a gente viu que essa relação crescia à medida que a gente diminuía muito pouco o custo de déficit e aumentando muito a geração térmica. Foi por isso que foi selecionado os parâmetros alfa 50%, 50% dos cenários, com um peso lambda de 25%. Então esse foi o CEVAR que passou a ser estudado com mais detalhes, o CEVAR 50-25. A consequência do uso desse CEVAR, a gente vê na decisão de geração térmica. Como a gente fez o estudo reproduzindo os casos desde janeiro de 2011 até dezembro de 2012, com o modelo DECOMP acoplado ao modelo New Wave, a gente viu que, no ano de 2012, o CEVAR antecipa a geração térmica maior até do que a que foi despachada por procedimentos operativos. E, com isso, a produtibilidade aumenta, os níveis de armazenamento ficam mais altos, e, no segundo semestre, quando a situação hidrológica passou a ficar mais apertada, a geração proporcionada pelo CEVAR não passou de 11 mil megawatts médios, isso quer dizer, não passou de GT1A, e com o efeito na segurança do sistema equivalente ao uso do POCP. Um problema que foi visto foi a perda de armazenamento do reservatório equivalente da região Nordeste. Por quê? A gente via que na distribuição de afluências representadas em azul, a gente via com a curva de aversão a risco nos 5 anos, em novembro de 2012, partindo do PMO de outubro, os armazenamentos da região Nordeste ficavam numa situação mais confortável, entre 30% e 40% do seu armazenamento máximo. Com o uso do CEVAR, perdendo essa proteção, esse favorecimento ao armazenamento do Nordeste, que era proporcionado pela curva de aversão a risco, a gente tem níveis baixos de armazenamento do Nordeste. Por quê? Porque o modelo de otimização, ele tende a guardar água na região Sudeste, onde ele ganha mais produtibilidade. Então, o que a gente estudou e concluiu? Que a restrição de vazão mínima não era representada na estratégia. Portanto, por que ela não era representada? Porque a curva de aversão a risco favorecia o armazenamento no Nordeste e a representação da restrição de vazão mínima na estratégia não era relevante. Com o uso do CEVAR, a gente não tendo mais a curva de aversão a risco, é necessário representar essa restrição de vazão mínima na estratégia. O que tem que ser definido, então? Uma penalidade para a violação da vazão mínima. Essa que é a necessidade que a gente tem quando resolve representar a restrição de vazão mínima na estratégia. Bom, fizemos, então, o ANS-CCE, fizemos com acompanhamento da FT New Wave, o estudo com várias penalidades para a restrição de vazão mínima. As penalidades referentes à CAR,
e aos 4 patamares da função de custo de déficit. Tivemos 3 referências para fazer comparação. Primeiro, um caso de CEVAR sem penalidade para a restrição de vazão mínima, a CAR5 como era utilizada antes, e um caso fictício sem aversão a risco. É como se o modelo New Wave estivesse sem curva de aversão a risco, sem CEVAR. Estudamos os PMOs de janeiro, março, maio e julho de 2013, idênticos aos que estavam sendo estudados na validação feitas pelas FTs New Wave e Decomp. Bom, no gráfico de armazenamento que a gente viu do Nordeste, a gente viu que a pior linha, a linha mais baixa, era a do CEVAR, e a linha mais alta era a da CAR5, a que melhor preservava o armazenamento no Nordeste, e diversas linhas referentes aos diversos valores de penalidade. Selecionamos, então, os 2 valores de penalidade que se aproximavam mais do armazenamento proporcionado pela curva de aversão a risco. E fizemos também o estudo para os PMOs de março, também foi uma boa aproximação. De maio, a aproximação já foi perfeita, a vazão mínima, representada com o patamar do 3º ou 4º da função de custo de déficit, ficou com armazenamento idêntico no Nordeste ao que seria proporcionado pela CAR5. Mesma coisa no PMO de julho, bem superior ao armazenamento do Nordeste com o CEVAR. Fizemos, então, análise das alterações que essa penalidade de vazão mínima traz ao CMO. Nós vimos o quê? Que tanto nos PMOs de janeiro, março, maio e julho, a grande subida do CMO é proporcionada já pelo CEVAR. E a penalidade de vazão mínima pouco altera o CMO. Significa o quê? Que essa solução, ela mexe nos intercâmbios, ela resolve os armazenamentos através dos intercâmbios, e não através de uma maior geração térmica, como vai ser mostrado pelo Gustavo na apresentação que vem em seguida. Mesma coisa para o Nordeste, também essa alteração de custo marginal pela vazão mínima é muito pequena. Aí a gente perguntou, e o desvio de água, que é forte no Nordeste, será que ele era bem representado sem penalidade para vazão mínima? Não era. Pelo Nordeste perder muito armazenamento no Nordeste, o desvio de água também era violado em 35% no PMO de janeiro, 45% do PMO de março e por aí vai. E notem que com as penalidades do 3º e 4º patamares de déficit, essa redução é muito forte. Pouquíssimas séries têm violação do desvio de água. Talvez só aquelas séries realmente muito críticas que não têm realmente recurso em nenhum dos subsistemas. Mesma coisa no PMO de maio e PMO de julho. E como que fica a violação dos níveis meta? A gente vai reproduzir, então, agora os testes que foram feitos na CEPAMP. A gente tinha na CEPAMP selecionado o CEVAR 5025, que era melhor que a SAR com uma parametrização que ficasse equivalente ao CEVAR. Colocando a penalidade de vazão mínima, muda um pouco a violação do nível meta no Sudeste, mas a geração térmica altera muito pouco e ainda fica inferior à geração térmica da SAR. Essa é uma dúvida que poderia ser apontada. Se tivesse sido comparado na CEPAMP com penalidade de vazão mínima, será que a escolha recairia sobre 50-25? Sim, recairia. No caso do CEVAR 25-25, nós tivemos aqui uma pequena mudança que não mudaria a nossa escolha pelo 50-25 também. No Nordeste, há uma redução muito sensível da violação do nível meta no Nordeste, com a representação da penalidade de vazão mínima, com a geração térmica que ainda fica inferior à SAR, violação de nível meta maior que a do CEVAR. E os CMOs do Decomp, como são alterados com o CEVAR e com a penalidade de vazão mínima? Muito pouco. Nós temos aqui o caso de referência fictício, sem aversão a risco, vendo o RV0 R$ 242 por megawatt médio, por megawatt-hora, CAR5 390 e o CEVAR levando para 531. A mudança que a gente tem com penalidades de vazão mínima são muito pequenos, menores que 10%. Nos PMOs de março, ainda no Sudeste dá até uma redução no CMO, quando você usa penalidade de vazão mínima. Em todas as revisões, tanto no Sudeste quanto no Nordeste, o aumento com a penalidade de vazão mínima é muito pequeno. O grande aumento mesmo é dado pelo uso do CEVAR para ficar equiparável às decisões de geração térmica.
Bom, o processo de validação das FTs New Wave e Decomp. Nós tivemos de 30 de julho a 14 de agosto os processos de validação das novas versões do New Wave e do Decomp, e as conclusões da FT New Wave e FT Decomp, todas as duas comprovaram que, com os testes elaborados, não foram observados problemas funcionais que desaconselhem o uso da versão 17.5 do modelo New Wave e do modelo Decomp pela FT New Wave e pela FT Decomp, uma reunião que foi realizada ontem, simultaneamente. E, finalmente, a proposta que é trazida para essa audiência pública, dados os estudos que foram realizados e a necessidade que a gente entende da representação da penalidade da restrição de vazão mínima, é a utilização da penalidade idêntica ao quarto patamar da função de custo de déficit para a violação da vazão mínima. É uma contribuição conjunta da coordenação das FTs New Wave, Decomp, do ONS e da CCE.